Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou Lucielda Silva, professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. No vídeo de hoje eu trago passo a passo de corte e de costura do pijaminha infantil que eu modelei no vídeo passado. Se você ainda não viu esse vídeo com a modelagem, terminando esse aqui, vai lá e dá uma conferida também nesse passo a passo. E se você tem interesse em comprar o molde digital desse pijaminha, o link de compra eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. Mas agora tá querendo aí acompanhar esse passo a passo de corte e de costura? Vem comigo, vamos pro vídeo. Bem, e aqui vamos ao corte dessas peças aqui, né, que é o pijaminha, a calça e a blusa. Para fazer esse pijama, eu vou usar aqui essa malha, tá? Que é uma malha PV. Estou usando 60 centímetros e aqui eu vou fazer no tamanho 2 anos. Estou usando essa malha PV, mas você pode usar qualquer uma outra, qualquer malha que você tiver, pode ser malha de algodão, enfim, pode ser uma malha aí da sua preferência. Então aqui eu vou cortar usando o nosso molde digital, ó, que é dessa forma. Eu vou usar esse molde digital para vocês conhecerem um pouco mais como é o formato aqui do nosso molde e também porque no molde digital ele já vem destacado assim a manga longa e a manga curta. Aqui nesse que eu fiz a modelagem, eu não destaquei a manga curta, eu deixei aqui junto, tá? Então aqui no molde digital ele vem todo certinho, separado aqui a manguinha curta, ó, já com a margem de costura aqui para fazer a barra. Então eu vou usar o nosso molde digital, mas é a mesma coisa do que eu ensinei aqui para vocês no outro vídeo. E aqui pro corte é bem simples, eu já estou aqui com a malha, ó, posicionada na mesa, ela está dobrada. Venho com o molde, vou iniciar com o corte da calça, venho com o molde aqui da calça, ó, posiciono assim, de forma que ele fique bem retinho. Vou prender aqui com esses pezinhos e venho fazendo o corte aqui rente com a borda do molde. Cortei aqui a parte da calça, agora eu vou continuar aqui com o corte da blusa. A malha continua dobrada, ó, já venho aqui, posiciono a frente, a parte frente e também faço o corte. Cortado aqui a parte frente, fiz uma dobra aqui na malha e agora vou posicionar nessa dobra a parte costa. Coloco aqui também os pezinhos e faço o corte. Prontinho aqui o corte frente e costas. Agora eu vou passar aqui para os detalhes. Vou cortar esse acabamento da parte frente. Aqui para o corte desse acabamento, ó, fiz uma dobra no tecido e vou posicionar um dos lados aqui nessa dobra do tecido e venho fazendo o corte. Feito aqui o corte desse acabamento, vou agora para as mangas. E aqui para as mangas, ó, eu também posiciono assim com o tecido dobrado, porque assim já sai as duas que eu vou precisar. E aqui também eu já vou posicionar esse punho que é lá da barra da calça. Finalizado aqui o corte, cortei todas as partes das duas peças, agora vamos acompanhar a costura. E aqui para a costura, eu já estou na minha overlock, vou fazer toda a parte do fechamento e de colocação do elástico aqui na overlock e depois eu vou lá para a reta para passar só os acabamentos. Vou iniciar aqui com a parte da calça, já inicio aqui costurando o gancho, colocando assim, ó, direito com direito aqui da malha.
e passando uma costura. Trago aqui para a máquina, vou passando essa costura, encaixando bem essa malha aqui no finalzinho para não sobrar. E essa parte é muito importante quando a gente está trabalhando com malha. Ficou dessa forma, ó. Fica assim a costura. Aqui por dentro também fica bem firme, afinal de contas a overlock ela já é para fazer o fechamento da malha. E eu vou fazer agora a mesma coisa aqui com o gancho frente. Colocando aqui, posicionando as duas partes da malha e passando a costura. Chegando aqui, ó, no finalzinho do gancho, deixo bem certinho, encaixo bem a malha e finalizo. Ficou dessa forma. Agora eu vou passar aqui para o fechamento do entreperna. Aqui no entreperna, eu vou deixar as costuras aqui do gancho certinho aqui, uma abaixo da outra, do gancho frente com o gancho costa. E vou iniciar costurando aqui da barra. E aí eu vou passando de uma barra até chegar na outra. Posicionando bem aqui na máquina. Vou passando aqui a costura, da mesma forma que eu fiz com o gancho. E aqui sempre observando para ficar certinho aqui uma costura abaixo da outra, nessa parte do gancho. Já estou aqui finalizando, chegando aqui na outra perna. E aí ficou dessa forma. Já tá fechado aqui, ó, a calça. E agora eu vou para a parte aqui do punho. Ficou dessa forma. Eu vou para a parte do punhozinho aqui da barra. Pegar aqui os pedacinhos de tecido, os retângulos. De tecido não, da malha, né, gente? Então, aqui, ó, faço só uma dobrinha e passo a costura, fechando esses punhos. Já faço o mesmo aqui com o outro. Sempre encaixando assim certinho e passando a costura. Vou separar aqui. Agora eu vou fazer uma dobra, formando aqui o punho mesmo. Pego essa parte, dobro, vou ajeitando assim e deixo ele em formatozinho de um punho, certinho aqui, para depois colocar aqui na calça, ó. Depois que ele tá assim certinho, eu vou encaixar aqui por dentro, pego a parte da costura, para deixar aqui certinho com a costura do entreperna. Coloco assim por dentro, ó, da perna da calça e já inicio aqui costura com costura. Vou aqui dando uma ajeitadazinha. Essa parte aqui, ó, o punho é menor, eu puxo um pouquinho para ele ficar certinho e vou passando a costura. Sempre arrumando aqui, porque são três partes, né, que a gente tá costurando. Então, a gente vai sempre arrumando e tomando cuidado para não ficar nada escapando. Finalizando aqui. Ficou dessa forma. Veja que aqui tá o punho certinho, ó, lá da perna. E agora eu vou fazer esse processo aqui pro outro lado. Já repeti aqui o mesmo processo, ó, ficou da mesma forma. E eu já vou vir aqui, vou colocar essa peça aqui pro direito para fazer a colocação do elástico. Conferindo aqui, ó, ficou tudo certinho. É sempre bom dar uma olhada, gente, se não ficou escapando nada, porque se ficou, a gente leva para a máquina e costura novamente. Aqui para o elástico, eu cortei da seguinte forma, ó. O elástico aqui eu já cortei, já passei as costurazinhas emendando. E para cortar ele aqui, eu fiz da seguinte forma. Eu deixo aqui bem certinho a cintura e meço. Faço a medida aqui do elástico, passando da metade aqui, mais ou menos uns 2 centímetros, de 2 a 3 centímetros. E aí eu corto, dobro, né? Coloco isso em 2 dobras e corto e faço a emenda lá na máquina reta. Então, para a medidazinha aí de elástico é esse, é só cortar aqui passando da metade da cintura, uns 2 a 3 centímetros. Com o elástico aqui, ó, já emendado, eu vou fazer da seguinte forma. Essa costura, ela vai ficar, a emenda, ela vai ficar aqui pro centro costa. E a outra metade do elástico, eu vou trazer para a parte frente. Então, aqui, ó, essa é a parte frente.
eu posicionei metade do elástico, costuro um pouquinho para deixar fixo ali na máquina e a costura aqui da emenda do elástico vem para o gancho costa. Agora eu vou esticar essa parte aqui, ó, puxo e estico para ficar certinho aqui com todo esse tecido que tá por baixo, com toda essa malha que tá aqui por baixo. Seguro aqui certinho, vou esticando e passando aqui a costura. Nessa parte é importante também, gente, não cortar o elástico. A gente precisa passar certinho aqui sem cortar o elástico. Para quem não tem prática com overlock, não consegue fazer isso aqui, você pode primeiro fixar lá na máquina reta ou na máquina zigue-zague e depois passar aqui a costura da overlock só como acabamento. Já posicionei ali, ó, já costurei metade, agora eu vou fazer o mesmo aqui com a outra, sempre esticando assim, deixando retinho o elástico com a sobra da malha que tem por baixo. Vou esticando aqui certinho, ó, e passando a costura. Que aí, dessa forma, o franzido vai ficar todo por igual, não vai ficar mais franzido em um canto do que em outro. Veja que aqui ficou assim certinho. Depois vai ser só virar aqui e rebater. Tá pronta aqui a parte da calça, pelo menos no que se referia ao overlock. E agora vamos pro fechamento da blusinha. Aqui pra blusinha, eu já vou iniciar com a costura dos ombros, posicionando aqui frente e costas e passando a costura, sempre encaixando aqui certinho, sem deixar nenhuma sobra. Passo aqui o primeiro ombro, já vou passar aqui o outro, da mesma forma, posicionando o direito com o direito da malha e passando a costura. Finalizado aqui a costura dos dois ombros, ficou assim. Agora eu já venho aqui para a colocação da manga. Aqui para a manga, eu já coloco aqui a peça ó, na máquina e venho aqui para identificar o lado certinho da frente. O lado da frente é sempre esse mais cavado. Já posiciono aqui certinho na cava frente e venho fazendo a costura. Sempre lembrando de ir encaixando aqui essas duas malhas. Eu falo muito nisso, gente, porque na malha, se você não se preocupar aqui em ir fazendo esse encaixe, a tendência dela é faltar, né? É a parte de baixo, ela puxa, a máquina puxa um pouco mais, e aí quando chega aqui no final, tá sempre faltando aqui um pedacinho, você tem a impressão que o molde tá errado, e não é. É a forma de encaixar mesmo. Aqui, ó, veja que ficou certinho. Tudo encaixadinho a manga e eu vou fazer o mesmo aqui com a outra. Coloco da mesma forma, ó, venho encaixando tudo certinho e passando a costura. E aí dessa forma a manga fica bem certinha, não fica com nenhum defeito, tá? Lembrando que assim, o molde também tem que estar correto, né, gente? Mas se a gente fez a modelagem lá certinha, ela se encaixa aqui certinho, desde que você também venha costurando adequadamente. Coloquei aqui a outra, ficou dessa forma. E agora eu já vou passar aqui para o fechamento lateral dessa blusinha. Vou iniciar aqui pela barra da manga. Novamente, eu faço o encaixezinho aqui das costuras da cava para ficar certinho, coincidindo uma abaixo da outra. E venho passando aqui a minha costura. E aí eu vou passar essa costura até chegar aqui na barra da blusa. Arrumando sempre aqui os tecidos para também não ficar nada escapando. Finalizei aqui o primeiro lado, ficou dessa forma. Fazer o mesmo aqui com o outro. Já passei aqui o outro, ó, da mesma forma, ficou certinho também. E agora eu vou passar aqui para a parte da barra. A barra, eu vou passar no overlock, depois eu dobro e passo lá na minha reta. O ideal é fazer na galoneira, mas a minha tá em manutenção, então eu vou ter que fazer dessa forma. Vou passando aqui, esticando um pouquinho a malha e dá certo, porque também essa malha não tem tanta elasticidade. Se a malha tiver bastante elasticidade, o ideal é você passar com a agulha dupla lá na máquina doméstica. Passei aqui, ficou dessa forma. Agora eu vou para o acabamento da parte frente, ó. Veja que ficou certinho, não tem perigo de
estourar essa costura depois. Vou passar aqui, antes de ir para a abertura, eu vou passar aqui logo nas mangas também, na barra das mangas, da mesma forma que eu já fiz aqui com a barra, eu faço esse processo aqui com as duas mangas, porque o acabamento também vai ser da mesma forma. Já finalizando aqui a primeira, vou fazer o mesmo aqui com a outra manga. Passei aqui na outra manga, ó, ficou certinho também. E agora sim, eu vou pro acabamento aqui da frente da blusa. Vou para esse acabamentozinho aqui, ó. Da parte frente. E vou iniciar preparando aqui essa tirinha. A tirinha aqui eu dobro, passo uma costura na lateral. Agora eu desviro, vou tirar aqui essas pontinhas de linha. E vou desvirar aqui. Ela vai ficar assim, ó, já com o acabamento aqui na ponta. Vou fazer esse mesmo processo aqui com o outro lado, dobrando aqui também, direito com direito. E passando a costura. E passado aqui a costura, o processo é o mesmo, vou desvirar também. E aí ela vai ficar assim, com o acabamento nas duas pontas, dos dois lados. Eu vou fazer uma marcação aqui no centro, na metade dessa tira, uma marcação aqui com um pique. E essa marcação eu vou fazer também lá na blusa, que eu vou costurar ela assim dobradinha. Mas antes de costurar, eu vou fazer essa mesma marcação aqui no decote e costas, dobrando assim, posicionando aqui a costura do ombro, eu já consigo marcar o centro aqui das costas. Agora eu vou iniciar a costura da tira, vou iniciar aqui do meio para o final, para ir encaixando bem certinho. Já pego aqui a tira, ó, na marcação que eu fiz do pique, coloco aqui certinho uma marcação abaixo da outra e venho passando a costura. Vou encaixando aqui a tirinha, sempre com ela assim, dobrada, eu vou encaixando e vou costurando em direção à barra. Passando aqui certinho, arrumando com calma, porque são 3 partes também, né? Então, a gente vai passando aqui com calma para dar tudo certo. Aqui na barra, eu vou precisar deixar os 2 centímetros que eu vou usar para fazer a barra passando. Ela vai ficar aqui passando da tirinha, ó. Então, vai ser exatamente nessa posição aqui. Já encaixo aqui certinho para vir finalizando com essa costura. Sempre passando aqui a costura certinho e observando bem para não ficar nenhuma parte escapando. Finalizando aqui, veja que ficou assim, ó. O espaçozinho da barra ele ficou sobrando aqui embaixo para a gente virar aqui depois e conseguir fazer o acabamento. Vou fazer isso mesmo aqui com o outro lado. Já fiz a mesma coisa, ó, já costurei também o outro lado e agora ficou assim, certinho o acabamento aqui do centro-frente. Agora eu vou lá para a máquina reta para fazer aqui essa outra parte, para finalizar aqui com essas peças. Aqui na máquina reta, eu vou fazer o acabamentozinho aqui da barra e vou rebater o elástico. Sempre lembrando, gente, que o ideal aqui é fazer na galoneira ou então na agulha dupla lá na máquina doméstica. Mas se a sua máquina tiver um ponto bom, tiver bem regulada, dá para você fazer na reta também sem problema. O ideal é sempre você testar antes para ver se não vai arrebentar os pontos quando você esticar, tá? No caso da minha aqui, como a minha galoneira está em manutenção e a minha máquina também ela já tem um ponto bem regulado aqui, eu consigo passar direitinho, tá? Então aqui eu vou iniciar fazendo a costura do elástico, essa parte aqui do elástico eu vou virar e rebater aqui na reta.
E aí, para rebater, vou fazer da seguinte forma, ó. Só dobrar aqui para a parte de baixo, dobrando assim bem certinho, e eu vou passar 2 costuras. Vou passar uma aqui embaixo e outra na parte de cima, mas eu vou iniciar com a costura aqui que fica mais abaixo, que fica aqui no finalzinho do elástico. Posiciono aqui certinho, e aí eu vou dobrando aqui o elástico. Aqui é a outra parte, né, a outra metade do elástico. Eu vou esticar tudo isso aqui, deixando retinho e vou passando a costura. Vou arrumando bem aqui essa malha para não ficar sobra também, não ficar partes nenhuma sobrando assim fofa aqui para cima, né, para ficar com um acabamento legal. Então eu vou esticando aqui dessa forma e passando a costura. Perceba que eu estou sempre esticando toda a parte que tem do elástico antes de passar a costura, antes de continuar com a costura. E assim vai ficando com um resultado bem legal, né, bem certinho, sem ficar nada torto e nem com sobras. Passei na metade, agora estou passando aqui na outra metade da mesma forma, esticando esse elástico. E também arrumando aqui a malha que está por cima. E aí vou passando aqui, já estou encontrando aqui com a costura onde eu iniciei, faço o retrocesso e vou tirar aqui da máquina. Ficou dessa forma, ó, bem certinho. Tem pessoas que preferem deixar assim. Eu gosto de passar mais uma costura aqui em cima, para com o tempo, quando for usando a peça, o elástico não ficar embolando por dentro. Então, eu vou vir aqui e vou passar a costurazinha aqui do início, no iniciozinho aqui do elástico, da mesma forma que eu passei essa outra. Essa segunda costura aqui é bem mais tranquila, é só realmente ir esticando aqui o elástico e passando. E se você estiver passando da máquina doméstica, uma dica é que você precisa segurar essa parte de trás do elástico. Aqui na industrial a gente consegue passar sem esticar a parte de trás, porque a máquina tem muita força, então ela já puxa certinho. Se for na doméstica, vai esticando a parte da frente e esticando também um pouquinho na parte de trás. Finalizei aqui, só tirando aqui algumas pontinhas de linha. E já vou mostrar aqui como que ficou. Então, aqui ficou dessa forma, ó. Fica com acabamento bem certinho, bem bonito. Desvirando aqui a peça. Ficou dessa forma, ó. Veja que ficou aqui bem certinho o elástico. Não tem perigo de arrebentar, tá tudo certinho. E a calça aqui tá pronta. Agora eu vou passar para a parte da blusa. Finalizar aqui fazendo os acabamentos da blusinha. Eu já vou iniciar aqui dobrando essa parte da barra, essa sobra da barra, e passando uma pequena costura aqui de acabamento. Passo aqui a costura. Ficou dessa forma, ó, desvirando aqui, já fica o acabamento aqui certinho. Vou fazer o mesmo com o outro lado. Já passei aqui do outro lado, ficou da mesma forma. E agora, para a barra, eu vou passar uma costura aqui geral, inclusive pespontando aqui esse acabamento da parte frente. Então, eu inicio aqui essa costura pela lateral e vou fazer uma voltinha completa aqui pela frente da peça até finalizar aqui com o restante da barra. Vou arrumando assim bem certinho e vou costurando para pegar exatamente em cima do acabamento de overlock que está aqui por baixo. Paro aqui no cantinho, ó. Vou fazer esse pespontozinho aqui por cima da abertura, porque assim vai dar um acabamento bem bonito. Eu vou passando aqui essa costura com bastante calma, porque é um pesponto, né, e fica aparente aqui na parte frente. Então, o ideal é que a gente passe
de forma que ele fique o mais retinho possível. Passando aqui, já na outra parte frente, né? Já passei em toda a volta do decote e costas. E aqui eu tô passando na parte frente. E chegando aqui, ó, do outro lado, na barra, vou parar também com a agulha para dentro da peça. Giro aqui a peça e continuo fazendo essa barra. Vou passando aqui a costura da mesma forma que eu iniciei lá, seguindo aqui a largura dos 2 centímetros. E para a costura ficar em cima do overlock, né? Do acabamento de overlock. Finalizei aqui a barra. Já tô tirando aqui a minha peça. E aí ficou dessa forma, ó. Fica bem certinho, fica com um acabamento realmente muito bom. Agora eu vou fazer essa mesma costura, ó. Veja que aqui ficou o acabamento bem legal, rebatendo essa parte frente. Agora eu vou fazer aqui a costura da barra. Da mesma forma, dobrando aqui a margem de costura que eu deixei para a barra e passando também a minha costura de forma que ela fique aqui na largura, né, do overlock que está por baixo. Vou passando aqui certinho, seguindo essa largura do overlock. E aí eu vou fazendo isso até encontrar novamente aqui com a costura. Já chegando aqui no iniciozinho, que foi na costura da lateral da manga. Finalizo aqui com o retrocesso. Tirando aqui da máquina. Ficou dessa forma, certinho aqui, ó, a costura da barra. Não tem perigo de arrebentar, porque já tá certinho o ponto para isso. Vou repetir esse mesmo processo aqui com essa outra manga, tá? Então, vou fazer esse processo. Aqui na frente, eu vou colocar os botõezinhos, são 4 botõezinhos que eu vou colocar aqui na frente e volto para mostrar essa peça pronta para vocês. Bem, pessoal, aqui está a peça finalizada. Eu não consegui fazer vídeo, mas coloquei aqui essas fotos para vocês verem como fica no corpo. Amei esse resultado, espero muito que vocês tenham gostado também. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal se não é inscrito, ativar as notificações e compartilhar também o nosso vídeo. Para quem quiser comprar o molde digital dessas peças, o link de compra fica fixado aqui sempre no primeiro comentário dos vídeos. Então foi esse o nosso conteúdo, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.